Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Você homem, você mulher, você jovem, todo mundo aí que está vendo, assistindo esse vídeo, essa mensagem. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E é isso, Jesus é o foco, Deus é o foco, a palavra de Deus é o foco. E eu estou aqui somente como um vaso, como um instrumento nas mãos de Deus. Desejo meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Eu gostaria de comentar um assunto, uma palavra aqui com vocês, uma reflexão. Olha só, Deus tem um jeito dele, né, de trabalhar na nossa vida. Deus tem um jeito dele de fazer as coisas. E o modo como ele trabalha na nossa vida, às vezes a gente não entende, né? Mas basta a gente confiar naquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Basta a gente confiar, né? E eu tenho mais uma mensagem aqui que é inspirada, né? Sempre. Tudo que eu falo nos meus vídeos, né? Primeiramente eu agradeço a Deus, que vem dele, né? A inspiração. Vem dele a sabedoria. É por amor a ele e por amor às almas, que são vocês no caso, né? E é um prazer enorme estar falando da palavra de Deus. É tão maravilhoso. Você não entende, cara. Você não entende, irmão. É demais. A palavra de Deus, ela, sei lá, ela tem tudo que a gente precisa saber. Ela é a base para, para a gente seguir a nossa vida. Ela te mostra o caminho, ela te dá todas as respostas, tudo aquilo que você precisa saber. Ela te conforta, ela te dá a cura, ela te liberta. A palavra de Deus é a nossa base de vida, né? Para aqueles que querem acatar a palavra de Deus como uma única verdade na sua vida, né? Seguir o que está escrito nela e praticar, né? Eu sempre costumo dizer, a palavra de Deus é para todos, né? Todos que quiserem ouvir, seja bem-vindo a esse vídeo, a esse áudio, independente da sua fé, seja você quem for. A palavra de Deus é para todos. Se você quiser ouvir, seja bem-vindo. Deus abençoe muito a sua vida. E é isso, vamos para a mensagem, né? Uma mensagem aqui inspirada, que se encontra no livro de Mateus. No livro de Mateus. Olha, eu sempre costumo dizer que nós não temos o direito de apontar o dedo na cara de ninguém. Nós não devemos julgar ninguém, nós por si só, por nossas opiniões, entendeu? Por, por nossas vontades, o que a gente acha ou deixa de achar. Mas o que importa é o que Deus acha, o que Ele pensa, o que a palavra de Deus diz. Nós podemos julgar conforme a palavra, mas não a minha opinião, a sua. Nós podemos exultar, assim como Jesus fala, assim como a palavra de Deus fala. Você pode corrigir um irmão seu ou alguém que esteja na falha, sei lá, no erro, no pecado, conforme o que a palavra de Deus diz, mas não você com suas próprias opiniões, você com seu achismo, não é isso. Pecadinho, pecadão, existem níveis de pecado, né? Mas, Jesus é uma das pessoas que se fez carne aqui. Quando ele se fez carne aqui na terra, ele falava muito a respeito disso, a respeito de pecado, do reino dos céus, a salvação. Então, está tudo aqui na palavra de Deus, mas eu vim falar algo em específico. A mensagem inspirada, né, na palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 5, do versículo 27 ao versículo 30. Eu vou resumir, só vou falar somente aquilo que eu estou inspirado a falar, somente o que a palavra de Deus me inspirou a dizer. Jamais eu vou falar algo que da minha carne. Quando eu falo da minha carne, é do meu entendimento, algo eu quero falar isso. Não, as mensagens que eu falo quando se trata da palavra de Deus é inspirada por Ele, é inspirada pelo Espírito Santo, por Deus. Então eu sei que sempre
vou estar levando uma mensagem, uma direção para a vida de vocês, porque não sou eu que estou falando, mas é a palavra de Deus através da minha vida, né? Então que ela possa falar ao coração de cada um de vocês que está vendo, assistindo esse vídeo, que ela possa te dar a direção, te dizer como você deve comportar, o que você deve ou não deve fazer, conforme o que Deus fala em sua palavra, conforme Jesus diz. E resumindo esse capítulo 5 aqui completo, eu vou falar um trecho que eu estava inspirado aqui a falar com base na palavra de Deus, que se encontra, como eu falei, em Mateus capítulo 5, do versículo 27 ao 29. Eu vou resumir todo este capítulo. Jesus, ele deu vários sermões, né? Nessa passagem bíblica aqui no livro de Mateus, resumindo ele todinho, esse capítulo, né? Ele deu vários sermões, ele falou sobre as boas aventuranças, ele falou sobre o homicídio, sobre a importância da lei, sobre o adultério, sobre amar os inimigos, sobre vingança, sobre o juramento, sobre o divórcio. Jesus falou sobre todos estes sermões. Então, nessa passagem de Mateus aqui, capítulo 5, Jesus, ele viu a multidão e subiu a um monte. E assentando-se sobre esse monte, né, aproximaram de Jesus os discípulos de Jesus. Jesus foi para esse monte, viu a multidão, né? E ele subiu nesse monte. E assentando-se ali Jesus, aproximaram os discípulos de Jesus. Jesus então abriu a boca e ensinava aos seus discípulos e àquela multidão, dizendo o seguinte, é aí que eu passo para a mensagem que eu falei. Um dos sermões de Jesus foi o seguinte, ó, Mateus capítulo 5, do versículo 27 ao versículo 30. Um dos sermões de Jesus foi sobre o adultério. Veja bem, a partir do versículo 27, Mateus capítulo 5, do versículo 27 ao 30, Jesus fala o seguinte, ó, ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Quando ele fala aos antigos, né, não fala no tempo passado, no tempo Moisés, vamos como fala, conjecturar. Eu não gosto muito de falar essa palavra porque nem todos entendem, mas vamos dar hipóteses aqui, vamos dar suposições com base naquilo que é um fato na palavra de Deus, né? Enfim, ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, o que Jesus estava falando aqui? Então não tem essa. Tem muitas pessoas, olha, eu costumo dizer que a palavra de Deus ela pode ser dura, mas ela cura, ela liberta. Então não é a minha opinião que eu acho que eu penso, mas é o que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus está dizendo, meu irmão, vai doer em você, vai te dar tapa na cara, vai te deixar meio assim, assado, mas ela vai te curar, ela tá te falando a verdade, ela tá te libertando, ela tá falando aquilo que Deus fala para você e que é para você fazer, praticar, obedecer na sua vida. Então, em outras palavras, quando Jesus diz aqui, ó, eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, não é eu só peco se eu trair minha esposa, meu namorado, minha namorada. Eu só peco se, sei lá, eu sair com ela, eu ter relações com essa mulher. Não, Jesus foi bem claro, ele já deu um tapão na cara que já falou. Se você olhar, se você cobiçar a mulher, uma mulher, vamos supor aqui, que não seja sua, ou qualquer outra mulher, mesmo que ela seja solteira, você homem cobiçar, ou vice-versa, ou a mulher, já cometeu pecado só de você cobiçar e pensar alguma besteira, pensar alguma prática ilícita, você já cometeu adultério. Se essa mulher for casada, se este homem for casado a respeito do adultério. Aí no versículo 29 Jesus fala o seguinte, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor
que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. O que Jesus estava dizendo aqui? Talvez algumas pessoas interpretem de uma maneira errada, né, equivocada, no sentido de dizer assim, como assim? Se eu pecar com o meu olho, se eu olhar para a mulher, ou a mulher olhar para o homem com desejos ilícitos, pensar pensamentos impróprios, né, levianos, então eu tenho que arrancar o meu olho fora para mim não pecar, né? Talvez tem pessoas que chegam a esse nível, né? Mas em outras palavras, esse nível de interpretação, em outras palavras, não é que está dizendo que você tem que pegar o teu membro, você olhou assim, você pecou, vamos supor. Mas Jesus aqui foi bem claro. Não é para você pegar o seu olho, arrancar ele, sei lá, vou tirar o meu olho para mim não pecar. Mas aí, se você for ver no contexto acima, ele fala o quê? Só de você pensar. Então, se você pensar, cometer adultério até em pensamento, você já está pecando. Então, não é só o ato, a atitude, a prática. O arrancar o olho, que Jesus está falando em outras palavras, é você tirar essa parte de você, é você ser liberto, é você não fazer mais isto. Arrancar o olho no sentido de você arrancar qual é o pecado que tem na sua vida que você precisa tirar? É a traição? É a mentira? É a fornicação? É a masturbação? É a lascívia? Não sei. Qual é a área na tua vida? Qual é o olho que você tem que arrancar? Melhor que você arranque ele para que todo o seu corpo não vá para o inferno. Ou seja, melhor que você arranque fora o seu pecado, o que você está fazendo de errado aos olhos de Deus, conforme a palavra diz, é melhor que você arranque fora este pecado, este membro do teu corpo, para que você entre no céu sem esse membro, ou seja, sem esse pecado, do que você perder o corpo todo. Em outras palavras, do que você perder a sua alma, do que você perder a sua salvação. É bem profunda essa mensagem aqui, eu poderia dizer muitas coisas aqui inspirado nesse texto, nesse versículo, mas eu estou dizendo somente o que está inspirado é o meu coração, conforme a palavra de Deus fala. Aí continuando no versículo 30 e eu encerro. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Que eu acabei de dizer. No versículo 29, Jesus fala o seguinte nesse sermão: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aí no versículo 30, Jesus fala o seguinte: e se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ou seja, esse sermão que Jesus fala é a respeito do adultério. Então aqui tinha muitas coisas que eu poderia falar, mas eu só estou falando que eu fui inspirado a dizer. Está falando do adultério. Aqui está falando do pecado. Então, se o teu olho pecar, se o teu braço pecar, se tua perna pecar, se tua mente pecar, arranca fora. É melhor você arrancar fora um membro, uma parte do teu corpo, do que ser lançado todo o teu corpo no inferno. Em outras palavras, é melhor que tu tire o pecado da mentira da tua vida, é melhor que tu tire o pecado do adultério, sei lá, da lascívia, do que todo e qualquer pecado aos olhos de Deus, do que seja lançado o teu corpo no inferno. Quando fala de corpo, gente, vamos se aprofundar mais na mensagem aqui. Quando está falando de corpo, está falando de você, da tua alma. Está falando de salvação. Esse é um dos trechos que fala a respeito de andar em santidade, de fazer o que é correto, reto aos olhos de Deus. Está falando de adultério, está falando de pecado. Então, Jesus foi bem claro, já lançou logo uma voadora na nossa cara, já dizendo: olha, se tu já pensar no teu pensamento, irmão,
Se tu adulterar na tua mente, cobiçar a mulher ali do próximo, pensar besteira, e vice-versa, o homem ou a mulher, tu já pecou na tua mente. Então arranca isso da tua mente, arranca esse membro, arranca essa parte. Se o teu olho pecar, se tu olhar, tu cobiçar, tu fazer isso e aquilo outro, você vai estar cometendo pecado, você vai estar em pecado. Arranca o teu olho fora, arranca um braço, a perna fora. Não tá falando, veja bem, entenda a mensagem, não está dizendo que você tem que cortar fora a tua perna. Não é isso que Jesus estava dizendo nesse sermão aos seus discípulos e a multidão naquele monte. Não era isso que Jesus estava dizendo. Ele estava falando a respeito do pecado. Isso aqui é como se fosse uma metáfora, é uma ilustração que Jesus está usando. Essa mensagem ela é muito profunda, Em outras palavras, Jesus estava dizendo: se tu tá traindo a tua esposa ou teu esposo, teu namorado, a tua namorada, se tu tá mentindo para teus pais, não sei, se tu tá mentindo para algo com Deus, arranca esse membro fora, arranca esse pecado fora. É melhor que tu arranque esses pecados fora do que vá todo o teu corpo para o inferno, ou seja, do que a tua alma ir para o inferno, do que você perder a salvação, porque você está fazendo o que desagradável aos olhos de Deus. Você está em pecado, você está fazendo o que não é da vontade de Deus. Então é melhor que você largue fora, que você arranque um destes membros do que possa ser lançado o seu corpo por completo no inferno. Jesus está falando aqui de pecado, de adultério, de salvação, tudo isso apenas nesse versículo aqui. Você consegue compreender? Então é dessa forma, essa é a mensagem. O que é que está em falha na tua vida? O que é que você está em pecado para com Deus? O pecado ele nos leva à ruína. Então tudo aquilo na nossa vida que for pecado, tudo aquilo que desagrada a Deus, não o que nós achamos, o que nós pensamos, mas sim o que Deus diz, o que a palavra de Deus diz. Então tudo aquilo que desagrada a Deus, que está em nossa vida, nós temos que arrancar este membro fora. Nós temos que tirar de nós esse membro. Nós temos que lançar fora, arrancar ele de nós. Quando fala tirar um membro, arrancar fora, em outras palavras, está dizendo o quê? Tira o pecado fora, tira a mentira, tira a traição, tira a cobiça, tira o roubo, tira a fofoca, tira tudo da tua vida. Porque você fazendo isso, o teu corpo não será lançado por completo no inferno. Se você permanecer firme, essa palavra é para todos, para mim também. Se você permanecer firme, obedecendo os mandamentos de Deus, fazendo a vontade dEle, não negando a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e permanecer fiel, fazendo a vontade de Deus, envolve muitas coisas. Mas se você permanecer dessa forma, você não será lançado ao inferno. Em outras palavras, Jesus estava dizendo isso. Ele falou aqui a respeito do adultério, e nesse adultério nós podemos tirar tantas mensagens para a nossa vida. Então, em outras palavras, nesse sermão que Jesus falou ali aos seus discípulos e àquela multidão que estava ali no monte e tal, perto daquele monte, era um dos sermões que Jesus estava falando aos seus discípulos e àquela multidão. Ei, então a mensagem é o seguinte: arranca fora todo aquele membro que está em falha para com Deus. Tira da tua vida todo o pecado. Quer ir para o céu? Quer ser salvo? Arranca tudo isso da tua vida e começa a obedecer, não a partir de hoje, mas a partir de ontem, o que Deus quer para a tua vida. Eu quero ser salvo, você também quer ser salvo, né? Então, que possamos não só hoje, mas sempre, hoje e sempre, que possamos estar ali em santidade, fazendo o que é reto aos olhos de Deus. Eu sei que você é falha, ser humano, tem o dia mal, tudo bem. Isso não significa que nós devemos andar no erro, na falha, no pecado. Você vai falhar, você vai errar uma vez ou outra, mas é você, se você errou, se você falhou, se você pecou, Jesus ele vai te ouvir, ele vai ouvir uma oração em espírito e em verdade, ele vai te perdoar, porque ele te ama e ele quer salvar a tua alma. Mas para que isso possa acontecer, é preciso que você arranque fora estes membros que está acabando com teu corpo,
que está acabando com o teu espírito, que está acabando com a tua salvação. Então arranca fora todo membro que peca contra Deus. Essa é a mensagem, essa é a palavra. Jesus, ele é amor, Deus é amor. Só que ele é justo também, ele é justo. Ele vai te amar. Jesus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Ou seja, Jesus ama o pecador. Ele ama o gay, ele ama a lésbica, ele ama o homossexual, ele ama o travesti, ele ama o homem, ele ama a mulher, ele ama todos e todas as pessoas. Ele ama, assim como ele ama a mim, ele ama todos estes que eu citei. Porém, ele abomina o pecado, ou seja, toda prática que é desagradável a ele, aos olhos de Deus, conforme fala na palavra de Deus. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Deus é amor, mas ele é justiça. Então fica com essa mensagem, essa palavra aí para a tua vida. Deus abençoe grandemente, que ela possa te dar a direção e que possamos, eu e você, hoje e sempre, andar retos aí em santidade para com Deus. Deus abençoe a sua vida, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fica todo mundo na paz. Tchau, tchau.